pessoal! Olá, pessoas lindas! Tudo bem? Então, nossa aula de hoje vai ser sobre esses gêneros, autobiografia e biografia. São gêneros textuais que são muito parecidos, mas tem uma pequena diferença entre um e outro, certo? A autobiografia, primeiro. Então, o autor narra acontecimentos da sua própria vida, ou seja, quando a pessoa está escrevendo sobre o seu próprio eu. Ela relata aquilo que já aconteceu com ele próprio. Ela relata, por exemplo, eu nasci dia tanto, mês tal, então, não é? Ele relata tudo sobre a vida dele, por exemplo, a vida da família, minha família é composta por tantas pessoas, certo? Então são os acontecimentos dele próprio, como o prefixo auto diz, auto, a si próprio, certo? Segundo, é um relato em primeira pessoa, né? Quando fala eu, nosso, minha, a gente vê que os pronomes aí são relatados em primeira pessoa. Outra coisa, os verbos vêm sempre no passado. Aconteceu há tantos anos, eu nasci, eu vivi, eu andei, eu fiz, sempre no passado, no pretérito, certo? Outra coisa também, o texto é narrativo, ou seja, ele narra, não é, os eventos da sua própria vida. É muito simples esse gênero textual e não há muita diferença sobre autobiografia e biografia. Por quê? Auto a si próprio, ele narra a história da vida dele. E biografia, o autor narra cronologicamente a vida de alguém. Ele conta desde o início da vida de outra pessoa. Como vocês podem observar no livro novo de vocês, vocês irão encontrar a biografia, não é, de Malala. Não vou contar a história dela aqui, para que vocês fiquem curiosos e leiam no livro de vocês, não é? Uma garotinha que começa uma vida muito perturbada desde os 10 anos. Aí vocês vão observar a luta dela pelos direitos das mulheres. Vocês irão ler, certo? Então, tudo cronologicamente, vocês vão perceber. Tem o início, a data de nascimento dela, tudo sobre a vida dela desde o início, certo? Então, vejam lá no livro de vocês que vocês irão, não é, entender tudo, certo? A juventude e tudo sobre Malala. Continuando, não é? Vocês viram que a autobiografia é em primeira pessoa, porque fala de si próprio. Já a biografia é em terceira pessoa, porque fala dele, fala dela, fala de alguém, certo? Não de si próprio, mas de outra pessoa. Eis aqui, não é? A mesma coisa, certo? É onde estão aqui, ó, o que se parecem, o que relatam a mesma coisa. São verbos no passado, o mesmo texto narrativo. Então esse texto, não é? O texto, a biografia e a autobiografia, esse texto ele tem como principal objetivo mostrar a vida de uma pessoa detalhadamente, não é? Se for a autobiografia, ele vai detalhar sobre a vida dele, contar tudo sobre a vida dele, não é? Como eu falei antes. E a biografia, contar a vida de alguma pessoa importante, algum autor, como vocês irão ver no livro de vocês,
tem o autor Graciliano Ramos, né, que também veio a biografia de Graciliano Ramos, um escritor muito famoso, né, que escreveu uma das obras maravilhosas dele foi Vidas Secas. E se vocês tiverem a oportunidade, vocês leiam este livro, que é muito bom. Nós agora iremos estudar sobre seminário. É um outro assunto que vem, é um outro tema, outro conteúdo que vem no livro novo de vocês, certo? Seminário, o que é, não é? O objetivo e algumas dicas de seminário, não é? Algumas dicas de como você preparar, como você se posicionar, como você organizar, não é? Como você estudar. Então, tudo isso nós vamos ver na questão seminário, no conteúdo seminário, certo? Primeiro, o que é seminário? Seminário é semear ideias, não é? Seminário, ele tem como objetivo apresentar um texto ou um tema e provocar debates, certo? O seminário tem esse objetivo. E tem mais, é também definir tema, é também aprofundar o assunto que se quer passar, certo? É também um texto, não é? Fixo, certo? É você se aprofundar no texto, saber como passar o texto para as pessoas, não é? E você tem que fixar, estudar bastante para poder apresentá-lo, certo? Porque como você vai apresentar as suas ideias se você não estudou? Se você não vai passar segurança ao seu público-alvo, não é? E o seminário é isso. O seminário tem tema, tem texto, não é? Tem o tempo que cada um deve apresentar. Por quê? Porque você não pode cansar também o público. Você tem que ser objetivo, prático, simples, certo? Sem não é, ofender o seu público que está ali, ou você não pode criticar de maneira severa alguém. Então você tem que apresentar o seu tema ali que chame a atenção. Você tem que pesquisar direitinho o assunto que você quer passar. Você tem que pesquisar os dados, não é? Fazer um mapa conceitual para apresentar. Você tem que ver também quais os principais argumentos, certo? O problema principal que você quer tratar, a ideia central, os principais argumentos também. Tudo isso para você fazer, certo? Você tem que estar dentro do horário. Você tem que se planejar antes, não é? O que eu vou falar do texto? O que é que eu vou comentar? Eu vou sublinhar aqui os comentários mais importantes, não é? Os principais temas, assuntos que eu quero tratar, não é? Eu vou elencar as principais ideias. Eu vou planejar. Então, seminário é isso. Você vai semear as ideias, mas antes você tem que planejar. Você tem que calcular o que vai falar. Vamos agora a algumas dicas, certo? Importantes para que você desempenhe um bom seminário, certo? Primeiro, você tem que pesquisar muitas imagens, certo? Também pesquisar alguns elementos engraçados, né, que chame a atenção das pessoas, alguns elementos dramáticos, algo do cotidiano também,
não é? Aquilo que chame a atenção do público, para você não chegar lá e ficar parecendo uma mosca morta, assim. Sim, isso. Me lembrei. Não pode acontecer isso de forma alguma. Você tem que planejar tudo. A imagem, você pode colocar em slide, né? Planejar um slide, explicá-lo, certo? Pesquisar também a fonte de onde você planejou tudo isso, do conteúdo que você vai apresentar. Pesquise a fonte, se a fonte é fiel mesmo. Pesquise assim os grandes intelectuais, os grandes pensadores, não é? Aquela pessoa que de fato você sabe que o conteúdo é real, não é uma fake news. Outra coisa, o seminário é um trabalho que você deve pensar com um grande grupo, não é? Não é um trabalho individual, não. Seminário é um trabalho em grupo, apresenta-se cada um, né, individualmente, mas na hora de planejar é o grande grupo. Se um falhar, todos levarão a culpa, certo? Porque apesar de cada um apresentar a sua parte, mas foi o grupo todo que pensou junto, certo? Outra dica também é que você deve ter domínio do assunto, apresentá-lo com clareza, com linguagem formal, ter conhecimento dos slides. Você não pode chegar aqui e ficar imaginando o que vai dizer, não. Você tem que estudar para apresentá-lo corretamente, você tem que ter conhecimento. Seja claro, seja objetivo, leia o que o público pode acompanhar, não invente coisas de última hora, certo? E também que ultrapasse o seu tempo, que canse os ouvintes, não. Se precisar também, use a lousa, use cartazes, não é? Use a música, use um filme, pode usar os sons, usar objetos cênicos, não é? Imagens, isso tudo você pode usar. Haja como grupo, não é? Pense, planeje direitinho com o seu grupo, veja o que dá certo, o que não dá, seja uma equipe, certo? E outra coisa, no seminário, não é? Você não chegue agradecendo pela oportunidade, não. Se você quiser, no final você agradeça pela oportunidade, mas nunca peça desculpa porque esqueceu isso, porque errou isso, porque não sei. Não. Então é isso, pessoal. São esses dois conteúdos que eu trouxe para vocês: biografia, autobiografia e seminário. Qualquer dúvida, passe os vídeos novamente e até a próxima aula.